Que jogo de futebol. Que jogo. Nenhum colorado saiu triste. Nenhum colorado saiu triste do jogo, porque o Inter empatou o jogo no final e o torcedor não é burro. O torcedor é apaixonado, mas ele não é burro. Estão curtindo o corte, estão curtindo? Antes, deixa eu dar um recadinho pra ti, presta atenção no baldaço aqui. Vamos comprar o teu FIFA mais atualizado? Vamos comprar o UFC 25, chegou a hora, na IGS, Interactive Game Store. Agora, lançamento na última semana, lançamento agora para todo o mês de outubro e tu tem a possibilidade de ter na tua mão na Interactive Game Store. O estoque vai acabar. Aceita o teu jogo usado na troca. Aceita o teu jogo usado nessa negociação. Aliás, a mesma coisa vale para tu comprar o teu PlayStation novo, teu Xbox, teu Nintendo Switch, sei lá. Tu vai usar o teu console usado na troca também, vale muito a pena. Agora, entra em contato com a IGS nesse WhatsApp que está aqui na tela. Faz um negócio rápido. Vocês sabem que tem o colorado apaixonado acima de tudo aqui, mas tem um cara apaixonado por futebol. O cara apaixonado por futebol vai fazer 2 ou 3 frases nessa abertura de comentário. Que jogo de futebol! Ó, palmas para Internacional e Flamengo, que nos apresentaram um espetáculo poucas vezes visto nesta temporada de 2024. Que belo jogo de futebol! E vocês sabem que belo jogo de futebol, quem faz? São 2 equipes qualificadas dentro de campo. Inter e Flamengo são 2 belos times de futebol e fizeram uma partida exuberante. Como um amante do futebol, como um cara apaixonado por este esporte desde que nasci, eu digo, que prazer ver um jogo como esse. Que prazer ver um jogo como esse. E não há dúvida, os aplausos da torcida do Internacional no final do jogo foi para o espetáculo. Os aplausos de uma torcida que não sai triste do Beira-Rio. Aí começa a nossa análise sobre o que foi o Internacional na partida. Primeiro, o Inter fez um bom jogo de futebol o tempo todo. No segundo tempo, o Inter foi melhor do que o Flamengo. No primeiro tempo, o jogo foi igual. Vou repetir. No primeiro tempo, o jogo foi igual. No segundo tempo, o Inter foi melhor que o Flamengo. Ah, então o Inter deveria ter vencido? Não, não é deveria ter vencido. O Inter poderia ter vencido. Poderia ter vencido. Mas eu não vou dizer para vocês que o placar foi injusto, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Que belo time de futebol. O Flamengo tem alguns jogadores absolutamente fora de série. Eu vou dizer para vocês, eu não vejo neste momento, dentro do futebol brasileiro, um jogador mais qualificado que o Gerson do Flamengo. Não tem ninguém que jogue mais do que ele. Não é estar jogando mais, não tem ninguém que jogue mais do que ele. Isso é um craque de futebol. Se o Flamengo foi perigoso durante o jogo. No primeiro tempo, trocou garrafas com o Internacional. O que é trocar garrafas? Né? É dividir protagonismo. Pois vejamos, e aí eu quero ir na cronologia do jogo. No primeiro tempo, o Inter abre massacrante. 3, 4, 5 minutos, o Inter perdeu um gol e perdeu o segundo gol, entrou na área e falta na frente da área. O Inter atordoou o Flamengo. O Flamengo estava tonto em campo. Mas aí, evidentemente, e aí vem um problema do Inter, que não poderia ter perdido os gols que perdeu no começo da partida. Aí o jogo se equipara, porque obviamente em algum momento esse time do Flamengo, que é um bom time, que tem ótimos jogadores, ia se assentar dentro do campo. O Flamengo se assenta e começa a ser perigoso também. E aí entra aquilo que eu chamei para vocês aqui de troca de garrafas. O Internacional, de novo, não com a mesma profusão do começo do jogo, mas o Internacional se alçava ofensivamente, com volume de jogo qualificado, né? Com trabalho de bola, de combinação do meio-campo que fazia com que o Inter entrasse na área pela esquerda, mais pela esquerda, pela direita menos, porque o Tabata foi muito bem marcado, mas o Internacional criava suas oportunidades, entrava de forma qualificada na área, né? Mas o Flamengo também. Flamengo também. Este Inter que perdeu gols no primeiro tempo foi um time que dividiu seu protagonismo com o Flamengo, que também perdeu gols no primeiro tempo. Bom, mas aí entra o fator que determinou o começo da história contada da partida, que foi a irresponsabilidade, o amadorismo, a infantilidade, a cabacice de Thiago Maia. Inadmissível. Ainda mais vindo de um jogador que já tinha cometido esse erro em outros jogos. O Thiago Maia contra o Corinthians indignou a todos os colorados, porque numa bola aérea defensiva, o Vitão pula na frente com o jogador do Corinthians e ele atrás está com o braço aberto. Está com o braço aberto e a bola bate no braço dele. Xingamos o Thiago Maia do primeiro ao quinto naquela oportunidade. Pois o Thiago Maia hoje fez rigorosamente a mesma coisa. O Thiago Maia vai e levanta a perna numa bola cruzada com o braço junto.
Pelo amor de Deus, cara, isso é beabá do futebol. Beabá do futebol. Então, o Thiago Maia comprometeu todo o trabalho do Inter no primeiro tempo com uma falha grotesca de um jogador que está mal, que vem mal nos últimos jogos e que desaba quando o Fernando não está em campo. Mas depois eu vou falar de individualidades. Falo do Thiago Maia, porque por conta de uma falha dele, o Internacional perdeu o primeiro tempo. E aí tu sai em desvantagem. Não era o placar mais adequado da primeira etapa. O placar mais adequado da primeira etapa era um empate. Os dois times jogaram muito bem. O empate era o placar mais adequado. Não digo o placar mais justo, eu não gosto de falar em injustiça. Só há injustiça no futebol quando um time é roubado. Eu não posso dizer que é injusto o Inter ter perdido o primeiro tempo se um jogador do Inter faz uma cagada dessas. Não é injusto. O Inter mereceu perder o primeiro tempo por conta dessa cagada. Tá bem. Jogo entre iguais no primeiro tempo, cagada do Inter, Flamengo 1-0. No segundo tempo, o Inter foi bem melhor que o Flamengo. No segundo tempo, o Inter foi o único protagonista do jogo. Não dividiu garrafas com o Flamengo. O Flamengo tem uma chance claríssima de gol no segundo tempo. Filha única, uma ilha dentro da segunda etapa, em que só o Inter jogou. O Internacional, no segundo tempo, acumulou entradas na área, acumulou conclusões a gol, acumulou chances, entrou por todos os lados, repetiu o volume ofensivo. Eu até acho que algumas individualidades do Inter estiveram abaixo hoje, mas não foi o suficiente para comprometer esse volume robusto do Internacional na chegada no campo ofensivo. O Inter do segundo tempo mereceu vencer o segundo tempo, né? Porque fez o seu 1-0 no primeiro tempo, combinado com 1-0 do Flamengo no primeiro, mas poderia ter, inclusive, estabelecido a virada no placar, né? Torcedor do Inter, tu acha que o torcedor do Inter não viu o Gerson jogar? Tu acha que esse torcedor da arquibancada não viu o Bruno Henrique jogar? O torcedor sabe que nós pegamos um timaço de futebol. O torcedor sabe. O torcedor sabe que esse empate não pode ser considerado um tropeço. Não pode ser considerado um tropeço. Eu não considero um tropeço. Não considero um tropeço. Claro que eu queria vencer, claro que eu esperava que eu fosse vencer, mas as circunstâncias do jogo, especialmente a qualidade do adversário, apresentam este empate, sim, como um resultado aceitável. Bom resultado? Não, bom resultado não, mas aceitável. Aceitável. Pois bem, eu quero partir para algumas individualidades na partida. O nosso referencial técnico é o Alan Patrick, que esteve com uma taxa de participação alta no jogo de hoje. A bola passou muito pelo Alan Patrick, mas ele não foi bem. Não foi bem. O Alan Patrick errou algumas tomadas de decisão, e especialmente o Alan Patrick hoje foi muito frágil nas possibilidades que teve de fazer gol. O Alan Patrick teve bola na entrada da área, no meio da área, concluiu mal, concluiu em cima do goleiro. Eu não gostei do Alan Patrick hoje, mas é o Alan Patrick, é o cara que daqui a pouco, numa jogada genial, vai decidir uma partida. Defensivamente, o Rohel mostrou que dificilmente a gente vai chegar à conclusão de que ele pode ser zagueiro titular do Internacional. Perdidaço. Perdidaço. Não foi expulso por detalhe numa falta do Bruno Henrique no primeiro tempo. O Vitão fez uma bela partida. Vitão jogou pra caramba de novo. E o Rohel se mostrou insuficiente. Entrou o Cleiton no lugar dele, que também fez umas mosqueadas. O Inter tem um problema nesse parceiro do Vitão. O Bruno Gomes foi o melhor em campo. O lateral direito do Internacional foi o melhor em campo. Ele foi a principal peça ofensiva pela direita, tudo passou por ele, defensivamente foi bem, combinação, entrou na área, cruzou. O Bruno Gomes fez uma partida impecável. Bruno Gomes, o lateral direito inventado pelo Roger. Partidaço, melhor em campo. Que atuação do lateral direito do Internacional. O Bernabéu hoje não foi protagonista. Tentaram muito jogar nas costas dele. Tentaram muito. O Flamengo tentou jogar nas costas do Bernabéu o jogo inteiro. Botou o Michael no segundo tempo nas costas do Bernabéu. Isso inibiu um pouco o Bernabéu ofensivamente. Talvez até esta fosse a intenção do Flamengo. E se foi, eles conseguiram. Tá? O Rômulo fez uma partida segura. Eu não vou botar culpa nele que o Gerson tenha jogado muito, porque é o Gerson. O Thiago Maia foi desastroso, não só pelo pênalti, ele foi mal no jogo e ele vem mal no time do Internacional, tá? O Wesley foi o mais perigoso jogador do Inter. Eu não entendi por que ele saiu para a entrada do Wanderson, que não entrou muito bem. O Valência entra e, enfim, com estrela, com envolvimento, com chegada, com volúpia.
ele marca um gol e tomara, tenha jogado para fora toda esta zica. Eu quero muito o Valência funcionando no Inter. Esse jogador tem mais 1 ano e meio de contrato no Internacional. Entrou e determinou o empate do Inter na partida. O Tabata foi mal. O Gabriel entrou pior ainda. Tá? Então, diante de todas estas circunstâncias, com a grande partida de futebol que nós vimos do Beira-Rio, com um bom jogo executado pelo Internacional, eu não lamento o empate, não lamento. Queria mais, queria entrar no G4, queria muita coisa, mas o jogo se mostrou para empate. O Inter fez uma bela partida, o Inter continua jogando muito bem, só que hoje nós pegamos um adversário muito qualificado. E quando tu pega adversários muito qualificados, jogar bem às vezes não é o suficiente, porque eles também jogam bem. Bom empate, bom jogo e vambora, porque o Inter ainda tem muitas coisas boas para resolver nesse Campeonato Brasileiro.